A Rússia acreditava não haver ameaças em seu território continental ao invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, e de fato não havia naquele momento. A Ucrânia não tinha as armas necessárias para atacar a Rússia. Quando as armas de longo alcance chegaram do Ocidente, a Ucrânia teve que lidar com restrições de uso. Muita coisa mudou desde que a Rússia invadiu. A Ucrânia agora é um monstro de longo alcance e as refinarias de petróleo da Rússia estão sentindo toda a força do poder desse monstro. Com armas de longo alcance, a Ucrânia conseguiu afetar as reservas de combustível de um país famoso por petróleo e gás. A Rússia não vai se recuperar disso por anos, enquanto lida com as consequências da guerra que Vladimir Putin começou. Desde 2024, a Ucrânia ataca refinarias de petróleo russas. Essas instalações, que refinam petróleo para produzir gasolina e diesel, ficam na Rússia e antes eram tidas como inalcançáveis pela Ucrânia. Não mais! Os ataques anteriores da Ucrânia às refinarias foram eficazes, mas geralmente isolados. A Rússia vai conseguir consertar suas refinarias, então não houve danos reais duradouros. Isso é mais uma mudança. Desde agosto de 2025, a Ucrânia adaptou sua estratégia. Ela ainda atinge o maior número possível de refinarias, mas não as atinge apenas uma vez. Uma refinaria é atingida repetidas vezes, ficando fora de operação por mais tempo. Ataques repetidos a refinarias têm impactado fortemente a Rússia na segunda metade de 2025. A Ucrânia alcançou um novo marco. Já atingiu 50% da capacidade de refino da Rússia. Segundo o Euromaidan Press, em 21 de outubro, a Ucrânia atingiu esse número histórico. Diz que os drones e mísseis de longo alcance da Ucrânia atingiram diretamente cerca de metade das refinarias da Rússia, fechando tantas que não conseguem mais enviar produtos ao resto da Rússia. Num mundo ideal, a Ucrânia alcançaria os 50% restantes. No entanto, isso é improvável de acontecer, segundo o veículo. A outra metade das refinarias russas está longe demais da Ucrânia para ser atingida por drones ou já opera com capacidade reduzida, por isso não são prioridades. A Rússia ainda possui várias refinarias intactas, mas sua distância da Ucrânia é um problema. Putin precisa garantir que o combustível russo chegue rapidamente aos soldados na Ucrânia para manter sua máquina de guerra. A Ucrânia, atingindo todas as refinarias que estão ao seu alcance, deixa apenas aquelas que estão longe para compensar a diferença. Agora, o combustível percorre distância maior até a Ucrânia. E isso sem citar o impacto interno desses ataques, ou na capacidade da Rússia de vender um de seus produtos mais valiosos. Além dos problemas existentes, as sanções ocidentais dificultaram os reparos na Rússia. Ao consertar as refinarias, faltam peças para todos. A Euromaidan Press afirma que a Rússia precisa redirecionar componentes para refinarias atingidas pela Ucrânia. Isso significa que as refinarias fora do alcance da Ucrânia estão ficando sem manutenção essencial. É degradação sem ataques diretos. A Ucrânia está aproveitando os problemas de abastecimento da Rússia para garantir que o maior número possível de refinarias russas esteja sob pressão. E você não vai precisar de 3 tentativas para adivinhar o que a Ucrânia vai fazer quando a Rússia usar componentes redirecionados para colocar uma refinaria de volta em operação. Mais ataques. A Rússia retorna ao ponto inicial após os reparos, com refinarias em chamas e engenheiros tentando restaurá-las sem parar. A própria Rússia está começando a mostrar sinais de ser uma nação sob intensa pressão. O impacto dos ataques ucranianos às refinarias é mais relevante que os ataques em si. E a Rússia está lidando com um trio de problemas que a colocaram à beira de um colapso interno. O envio de combustíveis chegou ao menor nível, sendo o primeiro problema. A Euromaidan Press relata que as taxas diárias de envio de petróleo bruto e refinado da Rússia atingiram, em setembro, níveis que não eram vistos desde 2020. Em 2020, a pandemia de Covid-19 causou colapso nas cadeias globais de suprimentos e dificultou as exportações de petróleo da Rússia. Naquela época, foi o medo de uma doença desconhecida que causou os problemas da Rússia. Hoje, por causa da Ucrânia, a Rússia não pode mais exportar porque ficou sem petróleo e combustível. Isso não significa que a Rússia não tenha petróleo. Segundo o relatório do Euromaidan, em setembro ela vendeu cerca de 369 milhões de barris de petróleo e derivados por dia. Esse número pode ser grande,
especialmente para países cuja economia não depende do petróleo. Isso reflete uma queda enorme de mais de 26% em comparação com a média russa do ano passado. Antes, longas fileiras de vagões-tanque ficavam nos terminais. Mas agora, o transporte ferroviário movimenta menos produtos e há menos mercadorias para abastecer navios de exportação, segundo a Euromaidan Press. Assim, a Rússia não lucra tanto quanto antes com exportações de petróleo e combustíveis. Em 14 de outubro, a Reuters informou que as exportações russas de petróleo e combustíveis caíram para 1,335 bilhões de dólares em setembro. Ainda é um número alto, mostrando que a Ucrânia ainda tem muito a fazer para impactar a indústria petrolífera russa. No entanto, 1,335 bilhões de dólares é mais de 200 milhões de dólares a menos do que a Rússia ganhou com seu petróleo em agosto. Agosto também registrou queda, pois a receita russa despencou entre julho e agosto, conforme a Reuters. A Agência Internacional de Energia acredita essas quedas à Ucrânia e seus ataques de drones de longo alcance. Ataques à infraestrutura energética russa reduziram o processamento de petróleo em 50 mil barris por dia, causando falta de combustível no país e queda nas exportações, segundo a Reuters. Segundo a Agência Internacional de Energia, o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo traz ainda mais más notícias para a Rússia. Em setembro, a receita da Rússia com combustíveis fósseis caiu 4% em relação ao mês anterior. Segundo a organização, em setembro de 2025, a receita foi 26% menor do que a obtida pela Rússia, com combustíveis fósseis, no mesmo mês do ano anterior. Em 2024, a receita mensal de combustíveis caiu para o menor nível já registrado, agravando a queda de receita. Desde que Putin invadiu a Ucrânia, só podemos chegar a uma conclusão. Os ataques da Ucrânia às refinarias estão funcionando, e isso significa que a Rússia pode esperar muitos outros no futuro. A primeira dessas três questões talvez seja a mais prejudicial à capacidade da Rússia de guerrear contra a Ucrânia. Uma estratégia gradual de atacar refinarias para limitar as vendas de petróleo e combustível da Rússia foi projetada para garantir isso. Putin tem o mínimo de recursos para investir na guerra na Ucrânia. Menos dinheiro resulta em menos soldados e equipamentos no campo de batalha. Com as refinarias enfrentando dificuldades para produzir como a Rússia, faltará combustível para ataques prolongados contra a Ucrânia. Mas há mais dois problemas que o fato de a Ucrânia atingir 50% das refinarias da Rússia causa. As exportações marítimas da Rússia foram fortemente impactadas, segundo a Euromaidan Press. Ela afirma que as exportações marítimas russas de derivados de petróleo caíram 17% em setembro, porque várias refinarias tiveram que parar o processamento. Isso não é uma grande surpresa. No fim de setembro, a Rússia prorrogou a proibição de exportar gasolina até 2025 e impôs restrições parciais ao diesel. Com sua capacidade de refino reduzida, a Rússia está fazendo o máximo possível para preservar combustível para seus mercados internos. Isso causa grande efeito cascata no comércio marítimo nacional. Essa queda no transporte marítimo de combustíveis ajuda muito a explicar por que a receita de petróleo e combustíveis da Rússia está do jeito que está agora. Porém, a Rússia enfrenta um problema ainda maior se aproximando. Além das refinarias, a Ucrânia também atacou portos e instalações de carregamento russas para destruir a infraestrutura energética do país. Para o transporte marítimo, esse tipo de ataque cria riscos. Com mais riscos, a Rússia precisa pagar mais para proteger portos e navios. Quando escalas em portos e navios ficam pouco confiáveis, seguradoras elevam prêmios e restringem cobertura, principalmente para petroleiros antigos da frota sombra com documentação duvidosa. Isso força comerciantes a buscar seguros mais caros e raros ou usar embarcações inferiores, com cobertura limitada ou estatal, atrasando embarques e elevando o custo por barril transportado, relata a Euromaidan Press. O aumento desse custo é o que preocupará a Rússia. Em julho, Reino Unido e União Europeia anunciaram um novo teto de 4.760 dólares americanos para o petróleo russo. A Rússia só pode lucrar até dólares dos Estados Unidos, dólares 4.760 por barril ao vender petróleo bruto para países que aplicam sanções. O objetivo da frota sombra é permitir que a Rússia venda petróleo e combustível para países que não a sancionaram, como China e Índia.
Mas ambos esses países vão ficar animados com o teto de preço mais baixo. Eles sabem que influenciam a Rússia e podem exigir descontos dos vendedores de petróleo russos, ameaçando não comprar. A Rússia precisa dar esses descontos. E quando o custo de enviar um único barril está aumentando por causa dessas questões de seguro, esses descontos tornam muito mais difícil para a Rússia lucrar com suas vendas de petróleo e combustível. A Rússia precisa exportar seu petróleo quase sem lucro, ou parar totalmente as vendas, como já faz com gasolina e diesel. Os efeitos dessa queda no comércio marítimo são claros, diz a Euromaidan Press. Em setembro, houve uma redução de 153 milhões de barris vendidos por rotas marítimas. O veículo afirma que isso equivale a 12 bilhões de dólares perdidos em um único mês, porque a Rússia não pode ou não quer enviar tanto por via marítima como antes. Nós mencionamos há pouco que a Rússia impôs proibições na venda de gasolina e diesel. Existe um grande motivo para isso estar acontecendo. E tudo volta aos ataques devastadores da Ucrânia às refinarias. Como terceiro grande resultado das ações da Ucrânia, a Rússia enfrenta uma crise interna de combustíveis. Além das proibições de exportação, que limitam claramente a receita que a Rússia obtém com a venda de petróleo refinado. A Rússia está sendo obrigada a limitar o combustível vendido à sua população. A RBC Ucrânia informou em 21 de outubro que outras 3 regiões russas também restringiram a venda de combustível, juntando-se a outras que impuseram restrições parecidas em setembro e início de outubro. As restrições atingem todos os postos de gasolina da empresa regional Baikal, nas regiões de Irkutsk, Barakia e Zabokalsk Krai, na Rússia. Motoristas dessas regiões só podem comprar até 20 litros de gasolina automotiva, 92 por pessoa, o que geralmente não enche nem um quarto do tanque. Baikal é abastecida pela Rosneft e Gazprom, 2 das maiores empresas de energia da Rússia. Afirma que impôs limites porque as entregas de combustível das empresas foram interrompidas. Baikal não informou quando suspenderá as restrições, que seguem por tempo indeterminado. Baikal não é a única rede de postos russa a impor essas restrições. A rede Kors fez o mesmo nas regiões em que atua. Segundo a RBC Ucrânia, já há falta de gasolina em 57 regiões da Rússia. Isso não é um problema local, mas nacional. Isso ocorre porque a Ucrânia segue destruindo refinarias que abastecem os russos com combustível para seus veículos. As filas crescem, os estoques acabam e os clientes pagam mais caro pelo combustível. Esse é um aspecto totalmente diferente da estratégia da Ucrânia. Reduzir o petróleo russo disponível para exportação diminui a receita que Putin pode tributar para financiar a guerra na Ucrânia. Com a escassez causada pela Ucrânia afetando os russos comuns, Putin agora enfrenta o risco mais perigoso de conflitos internos. Esse conflito talvez não leve o russo médio a querer derrubar Putin, mas pode pressioná-lo a encerrar a invasão iniciada por ele. A Ucrânia, é claro, não vai parar. As refinarias que estão ao seu alcance vão continuar sendo atingidas com a maior força e frequência possível. As refinarias já estão no limite, e a Ucrânia agora foca nos depósitos de combustível da Rússia. Com as refinarias paradas, esses depósitos viraram alvos principais, pois armazenam combustível antes do transporte. Satélite mostra grandes incêndios em depósitos e áreas ferroviárias danificadas, segundo o Euromaidan Press. Isso é inteligente por parte da Ucrânia. Ela sabe que pode atingir as refinarias da Rússia, e após tantos ataques bem-sucedidos, também sabe que a Rússia não parece ter as defesas aéreas necessárias para impedir esse tipo de ataque. A Ucrânia agora pode observar e esperar, acompanhando os esforços de reparo da Rússia, antes de lançar novos ataques para tirar novamente de operação quaisquer refinarias que tenham voltado a funcionar. Enquanto isso, ela vai se concentrar no combustível que a Rússia já possui. Destruir depósitos elimina o combustível que a Rússia já reservou para algum propósito, seja para vender ao exterior, vender internamente ou fornecer para suas tropas na Ucrânia. O combustível estocado pegando fogo não pode ser substituído tão facilmente devido aos ataques da Ucrânia às refinarias, o que significa que a Ucrânia tem a Rússia em uma situação de estrangulamento. Ela já eliminou os meios de produção, agora está eliminando o próprio produto. Para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, os ataques às refinarias e o impacto que estão causando na Rússia têm tudo a ver com trazer Putin de volta à realidade.
Putin convenceu os russos de que invadir a Ucrânia não teria consequências negativas para o país. A Ucrânia prova que isso é mentira! Nossas sanções de longo alcance contra a Rússia aumentaram em alcance e precisão. Refinarias russas de petróleo são atingidas quase diariamente, segundo a Euromaidan Press. Zelensky disse isso durante seu discurso diário à Ucrânia em 19 de outubro. Os ataques estão trazendo a Rússia de volta à realidade, disse o presidente da Ucrânia. E a Ucrânia agora planeja responder a cada ataque russo de longo alcance com ações militares próprias. Nossas capacidades serão ampliadas, acrescentou Zelensky. Isso indica que a Rússia logo sofrerá ataques mais fortes e frequentes a refinarias e depósitos, já que a Ucrânia aprimora seus drones e mísseis de longo alcance. A Ucrânia busca provocar o colapso das indústrias de petróleo e combustível da Rússia, o que pode estar mais perto do que Putin admite. Em 21 de outubro, o Conselho Atlântico publicou artigo dizendo que a máquina de guerra de Putin pode estar ficando sem combustível. Além de destacar várias das questões discutidas neste vídeo, o Conselho afirma que a avaliação da Agência Internacional de Energia indica que ataques às refinarias ucranianas reduzirão o refino russo até meados de 2026. Se as capacidades da Ucrânia estão se expandindo, como Zelensky sugere, meados de 2026 pode ser uma estimativa otimista. A Rússia aumentará o imposto sobre valor agregado de 20% para 22%, causando mais sofrimento ao seu povo. Em um esforço desesperado para cobrir os déficits no orçamento russo causados pelos ataques da Ucrânia às refinarias. Isso reforça o que dissemos sobre gerar descontentamento entre o povo russo. Eles não vão querer ouvir. O combustível que eles compram, junto com tudo o mais ao qual o imposto sobre valor agregado se aplica, vai ficar mais caro. Quando eles estiverem na fila, no frio, esperando suas rações de gasolina, a Rússia agora também está sendo forçada a priorizar para onde vai o combustível que ainda resta, o que é um problema que ela realmente não enfrentou em nenhum outro momento durante a guerra. O Kiev Insider diz que a Ucrânia só priorizaria isso se destruísse 40 a 50% da capacidade de refino russa. A Rússia chegou a esse ponto e já é visível que os militares são prioridade. Mesmo priorizando tropas ao invés do povo, tantas refinarias fora de operação vão prejudicar o esforço de guerra da Rússia. Operacionalmente, a pressão será inconfundível. Saídas aéreas reduzidas, ofensivas menores e logística mais lenta são resultados esperados, afirma o informante de Kiev. Afirma ainda que, se a Ucrânia mantiver o ritmo atual de ataques às refinarias até 2026, a Rússia dependerá estruturalmente das exportações de petróleo bruto para gerar receita. O petróleo bruto custa menos que produtos refinados. As questões do teto de preços vão realmente pesar quando a Rússia atingir esse ponto. A situação na Rússia está se tornando desesperadora. Um colapso se aproxima, podendo deixar o país anos sem recuperação. A Rússia respondeu tentando dar à Ucrânia uma dose do próprio remédio. No dia 21 de outubro, o Kiev Independente informou que a Rússia intensificou seus ataques ao setor de energia da Ucrânia e foi incentivada a fazer isso. Com a diminuição da esperança da Ucrânia de obter mísseis Tomahawk dos Estados Unidos da América, ataques à infraestrutura visam forçar civis ucranianos a enfrentar meses frios sem aquecimento. Zelensky destacou que ameaças e pressão são essenciais contra esses ataques intensificados. Há poucas semanas, Putin estava sob forte pressão e enfrentando a ameaça dos mísseis de cruzeiro Tomahawk, e imediatamente demonstrou disposição para voltar à diplomacia. Mas assim que essa pressão diminuiu, mesmo que um pouco, os russos começaram a recuar da diplomacia e a tentar adiar o diálogo, afirmou Zelensky. Tudo vai depender de qual lado cede primeiro. Os ataques russos à infraestrutura energética afetam diretamente os civis ucranianos, que infelizmente já estão acostumados com essas tentativas de prejuízo. Os ataques ucranianos às refinarias visam principalmente prejudicar o financiamento da guerra de Putin, afetando civis russos indiretamente. A Ucrânia espera que isso desgaste a Rússia rapidamente e acabe com a guerra. E devido à bomba relógio que é a economia russa, talvez só precise durar mais 18 meses. Esse é o prazo até a economia da Rússia desmoronar. Veja mais no vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais sobre os ataques às refinarias da Ucrânia. Obrigado por assistir.